Bom dia, tudo bem? Boa Páscoa para todo mundo. Hoje é domingo, domingo de Páscoa, um dia muito especial porque fala de renovação, fala de Cristo, fala de uma força maior do que a gente consegue imaginar e fala também da reunião das pessoas, da passagem, do encontro de um povo, de um momento transformador e muito, muito, muito importante para toda a humanidade. Eu acordei muito cedo, assisti à missa do Papa, eu gosto, acho que, acho que é bom ver um exercício da fé, não gosto de rituais, mas gosto de ver esse Papa falando. Fiquei preocupado, achei ele muito abatido, não é a primeira vez que eu acho isso, tomara que eu esteja errado, mas eu acho que é um líder religioso muito importante e a gente deve torcer para que ele fique bem e que ele ajude nessa transformação. Eu peguei meu tarô, porque hoje é domingo de Páscoa, e, sei lá, achei que era importante a gente abrir um pouco, pensar um pouco. Eu vou baixar a câmera para vocês verem das cartas. Eu vou puxar 5 cartas, vou falar um pouco sobre elas e espero que elas sejam bacanas para que a gente tenha um domingo de Páscoa mais abençoado possível. E vou mostrando para vocês. Eu sei que vocês não estão conseguindo ver, mas vamos lá. A primeira carta que aparece é a Temperança, que é uma boa carta, uma carta de busca de equilíbrio, uma carta abençoada, uma carta iluminada. A segunda carta que aparece é a Força. A Força também é uma carta muito positiva, muito boa. Eu vou virar as cartas todas e depois a gente fala. A terceira carta, a carta central, é o Mago. A quarta carta é o Julgamento. E a quinta carta é a Lua. Então vamos lá, gente, vamos ver o que o tarô quer dizer com essas 5 cartas colocadas aqui na minha frente. A Temperança é uma carta que fala de equilíbrio, uma carta iluminada, uma carta que tem asas e que... Eu vou virar para mim para vocês verem. Que tem asas, tem uma cabeça iluminada e tem a grande qualidade de equilibrar forças. E é muito disso que a gente está vivendo hoje, né? É sobre isso que a gente está falando hoje. A gente está equilibrando forças, a Terra está equilibrando forças, o universo está equilibrando força e a gente tem que equilibrar as nossas forças também se a gente quiser ser parte desse momento extraordinário que a gente está vivendo e que vai marcar, sem dúvida nenhuma, a transformação da humanidade. Quando eu falo isso, as pessoas acham que não. E mês que vem está tudo igual, a gente volta, está tudo certo. Não volta. Não volta, na minha opinião não volta. A gente volta melhor. A gente hoje tem já 1,5 milhão de pessoas contaminadas no mundo. Isso é muita gente, muita gente, muita gente. Numa população de 7 bi de pessoas. E aí você fala, poxa, mas não é tanta gente. Só que são 1,5 milhão de pessoas que tem pai, mãe, filho, marido, mulher, família, amigos, responsabilidades. Então é assim, não é o número de pessoas, são pessoas. E essas pessoas têm muita importância. Esse número vai crescer, a curva é muito ascendente, ela não é estabilizada. Hoje já se sabe que existem 3 vírus diferentes circulando pelo mundo. Isso significa a possibilidade de uma segunda e de uma terceira onda nos países que já foram afetados. Isso não é terrorismo. Isso é uma constatação de que a gente precisa cuidar do que a gente tem, que a gente precisa equilibrar as forças, que a gente precisa se equilibrar. E desde já começar a pensar como é que é esse novo mundo que a gente quer. A segunda carta é a Força, que vem associada à Temperança, dizendo o seguinte:
a Terra toma nas próprias mãos a função, a obrigação, a capacidade e a missão de se transformar. A Terra está brava, está brava. A gente maltratou ela durante muito tempo. Ela está bem brava. A Terra é um organismo. Ela pulsa, ela tem humores, ela tem de tudo. Tem batimento, tem frequências que são medidas há muitos e muitos anos por alguns instrumentos específicos. Carrega sobre ela uma infinidade de seres. Os humanos são só um dos tantos. Nós temos a capacidade de... enfim, a gente se diferencia de todos os outros animais que existem pela nossa capacidade de amar. Se parar para pensar, alguns bichos pensam, alguns bichos transformam, crescem, mas a capacidade de amar o outro é nossa. Tá bom, o bicho também ama, mas o bicho não... Estou falando besteira, né? Não sei se eu estou falando besteira. Estou falando que o ser humano é diferente. Por que eu estou falando que o ser humano é diferente? Porque eu sou ser humano, só por isso. Porque a gente consegue se comunicar. Né? Então é assim, não é só... Tem razão, não é só o amar, não. É o saber dizer que ama, é o saber demonstrar, é o saber evoluir. A gente está na Terra com uma missão evolutiva. Eu posso acreditar que estão todos os seres que estão na Terra também estão. Mas acho que a gente está no topo dessa cadeia alimentar como num processo de evolução. E é nosso dever evoluir. E que o ser humano tem feito ao contrário. Ele tem involuído, ele tem andado para trás, ele tem deixado rastros, ele tem machucado outro ser humano, machucado a Terra. Isso não é bom, isso é muito, muito ruim. E a Terra cansou. Com isso vem uma porção de sinais que a gente precisa prestar atenção, que a gente precisa respeitar. A terceira carta é o Mago. O Mago é uma carta que tem tudo a ver com energia e transformação e rápida. Né? Na carta do Mago estão todos os elementos, todos os naipes estão na mesa. Eu tenho copas, eu tenho espadas, eu tenho paus, eu tenho ouros, eu tenho tudo na mesa. As cartas estão na mesa. Estão na mesa para serem transformadas, para se organizar, para que sejam úteis e que trabalhem a favor das demandas que existam. E, claro, né, se ela vem depois da força da temperança, ela indica a necessidade de uma transformação urgente, rápida, muito rápida, muito rápida. O julgamento divide o jogo entre duas partes. Essa parte primeiro, que eu falo que a Terra está se adequando, se reorganizando, se reequilibrando, que precisa mostrar na força a necessidade dessa transformação muito rápida, e vem o julgamento, que é uma escolha que a gente precisa fazer, é um juízo de valor que a gente precisa fazer, são valores que a gente precisa consolidar. E ela vem do lado da Lua, que representa um tanto de fantasia, um tanto de imaginação, às vezes da negação das coisas. É uma carta muito emotiva, é uma carta que tem a ver com sentimento. A gente tem cachorros uivando para a lua, para o céu, num grito solitário, sem resposta, e, portanto, significa um pouco das ilusões que a gente vê acontecer o tempo todo. Eu vou puxar mais uma carta. A carta é a Torre, é a carta que eu puxei para essas ilusões. Né? Torre é uma carta que destrói ilusões, destrói, né? Ela marca o fim de alguma coisa. Ela vem associada à Lua, eu puxei para entender o que ele estava querendo dizer com a Lua, desse outro lado do jogo. E ele está falando da necessidade de destruir as ilusões, as fantasias. Eu puxei mais uma carta, a carta que vem é a morte.
Morte não é uma carta ruim, ela não fala da morte das pessoas, ela fala do fim de um período e início de um outro período. É isso. A gente está escolhendo entre uma transformação necessária que a Terra está nos propondo para se reequilibrar com a força dela, para fazer as coisas acontecerem o mais rápido possível. E aí eu sou pego num julgamento em que eu tenho que escolher entre isso, entre estar alinhado com essa mudança que a Terra traz, ou com as minhas ilusões, fantasias, imaginações. E essas ilusões, essas fantasias, elas são destruídas, e essa destruição marca o fim de um momento e o início do outro. A última carta que eu vou puxar aqui é a sacerdotisa. A sacerdotisa, nesse caso, ela representa para mim a força maior espiritual da natureza. A gente entende a natureza como uma força terrena, a gente entende um rio, a gente entende um mar, um mato, uma montanha, um sol, uma lua, animais, tudo isso para a gente parece ser a natureza. A natureza pulsa, a natureza é viva, a natureza é importante, ela marca uma imensa força espiritual que a gente precisa estar atento, que a gente precisa respeitar, que a gente precisa ouvir. Então, é assim, é ela que vai prevalecer. Ela é o caminho, ela é o ponto de equilíbrio, ela é a certeza de que essa mudança toda que vai acontecer, que não é curta e que ainda vai demorar bastante tempo, ela vai levar a gente mais para perto e mais para dentro da natureza como um todo. A gente é parte dela. A gente não é nem amigo nem inimigo da natureza, a gente é a natureza. A gente não é nem amigo nem inimigo de Deus, a gente é parte de Deus. E isso vale para o universo, isso vale para sentimentos, sensações. Então, assim, a força, espírito, a natureza coroada, sentada, tranquila e equilibrada, vai se fazer notar como principal fonte de equilíbrio de energia, né, dentro desse sistema muito complexo que são as energias todas que nos afetam a todos. Eu vou gravar alguns vídeos, eventualmente mais um hoje, menos um amanhã, não sei. Não quero ter o compromisso de todo dia, tal hora, eu vou abrir tal carta, ou vou falar sobre tal assunto. Mas eu quero agradecer ao meu tarô, no dia da Páscoa, por abrir uma mensagem, que é uma mensagem dura, não é fácil, mas é uma mensagem. E a gente tem que estar atento às mensagens, menos atento às pessoas que acham que tudo vai voltar a ser igual. Foi o igual que deu errado. Não tem mais o igual. Acabou. Aquilo não funcionou. E o mundo mostrou isso para a gente. Então, esse vírus não afeta a sua saúde, afeta a economia como um todo, afeta a mim, afeta você, afeta a todos, e a gente vai ter que se reinventar, vai ter que buscar um outro caminho, de um outro jeito, para que a gente possa coabitar com a natureza, com as forças divinas, que a gente possa evoluir, que a gente possa despertar, que a gente possa se equilibrar e que a gente possa fazer tudo isso pelo outro também. Porque não adianta nada você se sentir desperto, pronto, cheio de energia, se você não troca essa energia com ninguém. A humanidade é feita de um conjunto. Eu não estou sozinho, ninguém está. Tá bom? É isso por hoje. Boa Páscoa para todo mundo. Abraço.